Boa noite. A história que irei contar irá te trazer arrepios. Venha comigo a essa história macabra. Lembro-me como se fosse ontem, quando meu pai me ensinou a brincar daquilo. Ele disse apenas que nós precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter certeza que estivesse escuro, fechar os olhos e pensar em um mundo completamente diferente. O contrário no qual estamos vivendo. Um lugar onde não existisse tristeza, brigas, doenças. Bom, basicamente é o inverso do nosso mundo. Papai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e não tinha comida na mesa. Ou ele pedia para fazer com o meu irmão mais novo quando começava a discutir com a mamãe. Faz muito tempo isso. O nome do jogo era... sim, um lugar feliz. Agora sou adulto, casado com uma mulher um pouco mais nova. O nosso relacionamento sempre foi estável. Tinha seus altos e baixos. O problema foi que, depois de muitos anos vivendo com ela, os baixos prevaleceram, deixando a nossa união cada vez mais instável e na pura desgraça. Nós não dormimos mais juntos. A única coisa que ligava o nosso casamento era o nosso filho, Daniel, que agora tem 8 anos. Fomos convidados para uma festa na casa dos vizinhos e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, dormimos juntos depois de muito tempo. Depois de uns dias, ela me disse que estava grávida. Foi uma surpresa para mim. Ainda mais, sei que ela não desejava outra criança. Logo, nos primeiros exames, os médicos disseram que nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tinha certeza que de nosso filho não duraria muito. Os médicos disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, foi aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Encontrava-me na fase de aceitação à condição do meu bebê. E várias palavras dos médicos dizendo que ele não duraria por muito tempo. Contudo, a minha esposa carregara um sorriso em seu rosto. Algo naquela criança deixara a minha companheira feliz, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% ao nosso filho. Além dos problemas de saúde, o bebê tem que comer certos tipos de alimentos, mesmo que se alimentando bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma, não significa que eu despreze a minha criança. Apenas uma observação em relação ao momento em nossas vidas em que isso ocorreu. Uma das coisas que me incomoda, talvez a única, era o fato de que ele não dormia. Passava a noite toda acordado, chorando, querendo atenção. E minha esposa ficava a noite toda com ele, carregando nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena por toda a casa, a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para tentar confortar meu menino mais velho. Então, decidi ensinar a brincadeira do lugar feliz.
Coloquei-o dentro do closet, sentei ao seu lado, fechei a porta. Disse a ele que fechasse os olhos e pensasse em um lugar contrário de nossa casa, um lugar feliz. Expliquei que ele deveria imaginar onde o seu irmão teria saúde, a sua mãe feliz e não brigasse comigo. Ficamos ali por alguns minutos no escuro, apenas escutando a nossa respiração. Quando abri a porta, vi que meu garoto estava sorrindo. Parecia que tudo tinha melhorado. Ah, Deus! Apenas parecia. Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa chamando-me. Fui ao seu encontro e vi nosso filho imóvel, pálido, e não respirava. Nós levamos ele ao médico e, chegando lá, disseram-nos que, depois de muito sofrimento, finalmente ele morreu. A minha esposa caiu em lágrimas. Eu tentei demonstrar tristeza, porém já esperava por isso. Até o momento, não disse nada para o meu filho mais velho. Mas, na hora do enterro do seu irmãozinho, foi que falei que o bebê havia morrido. Daniel ficou muito triste. Todavia, não demorou muito tempo para ele aceitar. As coisas ficaram conturbadas dentro de nossa casa, pois minha esposa ficava o tempo todo se lamentando e sempre arrumando uma desculpa para brigar comigo, como se eu tivesse culpa de algo. Ela mal dava carinho para o nosso filho. É como se ele nunca tivesse existido. Ela apenas ficou pensando naquele fruto, mesmo sabendo que ele sofreu bastante esses meses que estava vivo. Mas negou essas coisas e passou a me odiar em todos os sentidos. Não consegui dormir essa noite. A nossa última briga foi muito feia e precisava relaxar. Lembrei do lugar feliz. Entrei no closet do quarto do meu filho quando ele estava dormindo. Fechei os meus olhos e imaginei um lugar avesso, uma vida na qual éramos felizes. Fiquei por um bom tempo e acabei cochilando. Acordei e saí do closet. Logo, notei algo diferente. A nossa casa estava completamente estranha. A roupa do meu corpo estava trocada, visto que minha camiseta branca e meu short rosa ficaram com as cores invertidas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar em nossa casa e encontrei meu filho. Este estava de costas para mim no corredor, quando coloquei a mão em seu ombro, mandando ele se deitar. Ele olhou para mim. Aquilo não era meu filho. Era uma coisa horrível. O seu rosto estava desfigurado, igual aquelas pessoas no filme O Chamado. Caí, berrando e com medo. No corredor, apareceu a minha esposa. Ela estava diferente. Sorria para mim. Não sabia o que estava acontecendo. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Sabia que tinha algo estranho, algo que tem relação com a brincadeira do lugar feliz. Então, entrei no closet novamente. Desejei que tudo fosse um sonho. E depois, voltei para o quarto. Minha criança estava dormindo e tudo parecia normal. Antes, era como se eu tivesse entrado em um pesadelo. Após esse dia, nunca mais pensei em brincar de lugar feliz. Eu disse para meu filho que não brincasse mais. Em outra ocasião, lembro de chegar em casa, entrar no meu quarto e chamar por meu filho. Daniel não respondia. Fui ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Eles estavam sorrindo. Fiquei embaralhado e Daniel sorria para mim. Eles pareciam felizes. Sabia o que estava acontecendo. E parece que aquele joguinho estranho, foi isso que eles fizeram, jogaram no lugar feliz. O jogo do meu pai funcionou com ela. As coisas pareciam boas.
Até que, bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que eu estava no lugar errado e que precisávamos ir para um lugar feliz. Ela ficava quase todo dia dentro do closet, no quarto do meu filho, e muitas vezes ele estava com ela, alimentando a sua loucura que criaram. Tudo por minha culpa. Algumas vezes dava para escutar bem baixinho a gargalhada de um bebê. E a essa altura dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo por completo ao imitar uma criança. Estávamos jantando quando ela começou a repetir as coisas de sempre, que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu à minha cabeça. Já estava entalado com tudo isso. Larguei a colher que estava comendo sopa. O nosso filho ficou olhando para nós. Foi a primeira vez que gritei com a minha mulher, falando das coisas que ela precisava saber, dizendo que ela deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Aproximei do meu filho para pedir desculpas e algo forte bateu contra a minha cabeça. Quando me dei conta, a minha esposa havia amarrado os meus braços e minhas pernas e estava dizendo que tudo iria ficar bem. Ela arrastou meu corpo e o do meu filho, que encontrava-se desacordado. Com sangue saindo da sua cabeça, aquela mulher parecia louca, bem pior do que já estava. O cheiro de álcool ficava pairando no ar. Ela disse que queria acabar com essa realidade errada, que, segundo ela, a qual estávamos vivendo. Como uma alucinada possessiva, arrastou o corpo do meu filho para dentro do closet e me arrastou também. Tentei lutar, no entanto, nada adiantava. O cheiro forte de gasolina foi ficando pior. Ela entrou no quarto com uma pilha de gasolina e tomou meu filho e a mim. Não pude gritar por socorro, pois estava com a boca amorçada. Tentei lutar, porém nada adiantava. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que tudo ficaria bem. Fechou a porta do closet. O cheiro de álcool estava muito forte, deixando-me embriagado. Sentada ao lado do meu filho e eu, minha esposa acendeu o isqueiro e uma explosão forte aconteceu. Acordei um pouco atordoado e dei um grito alto, pois senti o cheiro de gasolina. Escutei a minha mulher falando na cozinha, o sorriso do meu filho e uma coisa estranha. Dava pra ouvir também a gargalhada de uma nova criança. Aproximei da cozinha e vi uma mulher com a pele escura, olhos cinzas, parecendo um monstro com o rosto deformado. Era minha esposa e meu filho também. Ele também estava da mesma forma. Ela segurava uma criança. Oh, Deus! Era nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta, notei algo. A mesma estava no lugar errado.